a presidente, a vereadora que fala meia hora, sabe aquelas coisas que não acabavam? Estamos ao vivo. Boa tarde aos nossos ouvintes e internautas para mais um programa. Agora é um novo programa que é a Medicina Integrativa, com a Ariane de Paula, que é minha parceira. Estou muito contente com essa parceria, viu, Ariane? E hoje nós estamos trazendo a esse programa recém-inaugurado, né, a Iracema Fabian, não sei se é assim que pronuncia, não é Iracema? A Iracema ela é pluriestadual, eu já vou defini-la assim, porque ela diz que é do Paraná, mas também ela é mineira, eu não sei se ela é do Mato Grosso do Sul, é aquela região lá, né? Um mix. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Norte, mas ali é mais perto do Mato Grosso do Sul. Então, é uma zona conturbada ou não é conturbada? É de conflito, eu não sei bem como é que é, mas a gente está aqui... de tranquilidade. De tranquilidade. Então, mas a gente tem que já começar brincando um pouco, né? Porque essa integração do Brasil é fácil, mas às vezes tem alguns probleminhas também, né? Mas eu quero passar a palavra para a Ariane de Paula, porque ela é que convidou a Iracema Fabian, porque nós estamos no Outubro Rosa, hoje é dia 4 de outubro, né? Então, como o nosso programa é muito sobre medicina, é medicina se integrando em vários aspectos, isso é que é o mais importante. Então, hoje nós vamos ter uma especial abordagem em relação ao câncer, né? E o que a Iracema fez de especial? Mas eu vou passar a palavra para a Ariane, porque daqui a pouco eu já estou contando a história toda, hein? Porque falar é comigo mesmo. Eu disse, Ariane, me corta a palavra, você que tem que ser a protagonista. Ela foi passar a bola para mim, eu fiquei com a bola na mão, não quero passar para ela. Vamos lá, Ariane, bola para você. Então, boa tarde a todos, né? Eu tenho um prazer enorme de estar recebendo a Iracema, que é uma pessoa muito querida, minha prima, e ela sempre foi uma pessoa assim, muito alegre, comunicativa, cativante, e eu estou assim, já de antemão orgulhosa da forma como ela lidou com uma situação que é uma situação difícil para qualquer ser humano, né? Que é um diagnóstico de câncer, e ela, então, me pareceu assim, ela conseguiu partir para uma atividade, para uma ressignificação, para uma ação, né? Que ela, então, eu vejo que ela está assim, protagonista da própria história. Então, em função desse histórico dela, eu achei interessante trazê-la para que ela possa falar um pouco da vivência, da experiência, né? o que ela percebe também, não só nela, mas em outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico, e como é que ela também percebe como essas pessoas lidam com a questão, né? Então, ela vai falar, eu vou complementar um pouco, e eu queria começar, então, com ela se apresentando, porque ela está no Hospital do Câncer de Londrina, e, assim, coincidentemente, hoje foi a abertura do Outubro Rosa, né, que fala dessa ação mais nacional sobre a questão do câncer. Então, querida, começa, então, falando como é que está aí, o que você recebeu hoje, que você falou que recebeu algumas autoridades nesse Hospital do Câncer de Londrina, e um pouquinho desse histórico, né? Como é que foi essa questão do hospital, como é que você se introduziu aí, para que a gente possa falar depois um pouquinho mais dessa questão do diagnóstico de câncer. Muito bem. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês.
Então, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu tenho meus filhos estudavam num colégio e eu passava toda manhã na frente do Hospital do Câncer, nunca tinha me dado conta de tudo que acontecia ali. Eu passava, deixava as crianças na escola e ia embora. E, de repente, eu tive um diagnóstico de câncer de tireoide em 2011 e, como qualquer pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, falta o chão, gente, não tem outra definição, né? E a primeira coisa que você pensa é, vou morrer. Então, uma das batalhas, um dos trabalhos que a gente sempre leva à frente é as pessoas entenderem que o câncer não é uma sentença de morte. Sabe quando você coloca uma cobra perto de você e já dá taquicardia? Quando fala em câncer, a pessoa já pensa em morte, mas a gente tem que tentar mudar isso. Assim como eu tive o câncer, fui tratada no Hospital do Câncer e me curei, hoje tem muita cura. E aqui no hospital, mais de 11 mil pacientes são curados por ano. Então, isso faz uma grande diferença. Depois que eu fiz o meu tratamento, eu me dei conta do tamanho do hospital, do trabalho que o hospital faz, da importância do trabalho que é feito nesse hospital. Porque ele não é um hospital particular, é uma instituição filantrópica e 95% dos pacientes que são atendidos é pelo SUS. Então, são pessoas muito sem condições financeiras. O hospital atende 265 municípios, imagina, Ariane. É todo o norte do Paraná, noroeste, então é muita gente. Atualmente, nós fazemos 3 mil atendimentos por dia. Então, imagina, são 3 mil pacientes, 1.100 funcionários, mais de 200 médicos, acompanhantes. Então, todo dia ali é uma cidade de quase 5 mil habitantes funcionando. E funciona 24 horas o ano inteiro. A parte do SUS só durante a semana, mas os internados, tudo continua funcionando no final de semana. E o meu trabalho é justamente ajudar no que for possível para manter o hospital funcionando, trabalhando. O hospital tem ótimas condições, tem uma alta tecnologia e precisamos da comunidade para ajudar a manter esse trabalho. Então, é essencial na vida, na família de muitas pessoas. E eu fiquei feliz. Eu vou fazer uma parte assim pelo que você já colocou até agora. Então, você Tá. colocou um aspecto importante, que é a questão do diagnóstico. E aí nós vemos 3 vetores que entram nessa situação: o médico, né, o paciente e a família, né? Então, o que vai ser um êxito para o médico, o que vai ser um êxito para o paciente, o que vai ser um êxito para a família. Porque o que a gente observa é que, por exemplo, às vezes os familiares, é o que você está falando, existe um senso comum que, assim, está com o diagnóstico pronto, não tem jeito, para que vai operar, para que vai fazer isso, não vai adiantar nada. Muitos familiares ficam com essa ideia, né? O médico já acha que ele vai fazer uma cirurgia e essa cirurgia vai ser bem sucedida. Muitas vezes também ele não leva em conta as consequências da cirurgia, né? Porque tem consequências. Você vai tirar um órgão ou você vai reduzir esse órgão, enfim, você vai ter alguma solução ali que para ele é o êxito, mas como é que o paciente absorve essa solução, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, essa solução vai mexer com o esquema corporal dele, né? E ele tem um esquema corporal, e dentro da psicologia, esse esquema corporal está relacionado ao ego. Então, quando você mexe no corpo, você está mexendo no ego. Então, como que essa pessoa vai reavaliar, ressignificar, né, esse corpo depois de operado, né, como é que a pessoa vai lidar com isso, e também os familiares, né, como é que eles vão ver isso, né, como é que todos esses 3 vetores, como é que vão acionar, né? Então, você está falando isso, né,
E você está falando também da espada de Demóclines, que às vezes a pessoa fica sempre com a certeza da incerteza, né? Como que ela vai ultrapassando os anos, né? Quer dizer, a tendência deveria ser, à medida que o tempo passasse, ela ficaria mais segura de que ela realmente superou aquele acontecimento. Mas, para algumas pessoas, ela sempre está com essa espada na cabeça, né? Não, qualquer tipo de controle, né, de que você tem que fazer a cada 6 meses ou a cada ano, né, para saber como é que está a estrutura, ela tem que fazer exames e aí ela sente o peso dessa espada e aí como que ela lida com isso, né? Se ela vai ultrapassar esse diagnóstico ou se vai acontecer uma reincidência, enfim, alguma coisa assim, uma recisiva, né? Então, você observa isso nas pessoas aí do hospital? Como é que você vê isso? Ariane, eu acho que tem pessoas que têm princípio de vida e tem pessoas que têm princípio de morte. Uma pessoa que tem um princípio de morte, não adianta, ela está sempre pensando no câncer que ela teve, porque pode acontecer de novo, porque eu vi na televisão que aconteceu assim com a não sei quem, com a minha vizinha. No meu caso, a sensação que eu tive foi: tirei a tireoide, fiz todos os procedimentos necessários, faço os acompanhamentos e o câncer que eu tive já foi. A partir do momento que eu tirei, nenhum dia eu pensei: será que eu tenho de novo? Será que eu não tenho de novo? Eu acho que cada um vai lidar de uma forma diferente, Sim, mas eu procurei jogar fora tudo que não era bom e pegar o que tem de bom. Nossa, quer uma coisa melhor do que uma cura? Porque eu vou ficar sim, pensando na doença, eu vou pensar na cura. E já que eu tenho essa dádiva de estar curada, o que eu posso fazer com a minha vida que possa ajudar outras pessoas? Então, sim. é caminhar para frente. Pode Mas, acontecer ter mas outro? você Pode. observa, assim, na sua prática, pessoas mais com pensamento assim, positivo, ou você acha que, ou você percebe assim, em momentos, né? No início, a pessoa está mais pessimista, depois ela pode ficando mais otimista, mais confiante. Como é que você vê isso assim, nas pessoas que você convive, né, aí no hospital? Então, as pessoas chegam muito para baixo, muito sem rumo, muito desesperançosas. Uma coisa que eu acho que é muito importante no hospital é você ter um ambiente limpo, bonito. Então, o hospital não tem parede quebrada, não tem cadeira quebrada, é um ambiente que, quando o paciente chega, principalmente o paciente de uma cidade mais do interior, de um sítio, ele acha tudo muito bonito. Eu já levei pessoas para conhecerem o hospital, que elas se sentiram como se fosse um shopping. Quer tirar uma Uhum, foto nessa parede, quer tirar uma foto ali, elas uhum. acham bonito. E eu Então, acho isso que é a pessoa importante. pensa assim: gente, se eu estou nesse lugar lindo, eu acho que eu tenho chance de cura. Se eu estou num Sim, lugar que as pessoas me tratam bem, eu acho que é porque eu valho alguma coisa, alguém acha que eu tenho chance e que eu mereço estar aqui, ter esses cuidados, né? Então, isso daí, você vê que as pessoas vão mudando. E também, muitos fazem tratamento, faz uma quimioterapia, faz a cirurgia, se recupera da cirurgia, fica indo no hospital até ela ter alta, porque quando ela sai do hospital após uma cirurgia, um tratamento, ela tem uma alta parcial. Mas quando dá 5 anos e ela tem alta, ela é amiga de todo mundo no hospital, todo mundo já virou comadre, compadre, todo mundo sabe a história de vida, né? O que eu sinto lá no hospital é assim, que tem muito mais amor do que dor, tem muita solidariedade, tanto na pessoa que acompanha o paciente, uma vizinha, o neto, como os funcionários, né? Então, vira tudo uma corrente mesmo de energia boa. Você nunca, é raro passar por uma pessoa que não te cumprimenta. Se você fala bom dia, a pessoa fala bom dia.
né? A gente procura olhar nos olhos das pessoas, mesmo, puxa, está com o oxigênio, está com curativo. A gente tem que valorizar aquela pessoa que está ali, né? Então, Sim, eu sinto que esse ambiente todo faz a pessoa olhar para frente. sim. Então, você Aqui, está Iracema, falando... deixa eu Ah, também dar fala, uma não, palhinha aqui, fala, fala, Helena, Mariane. Fala, querida. Olha só, é que a Iracema está me passando, não só pelas palavras dela, mas a imagem, né? O jeito dela e o brilho no olhar. E eu acho que essa roupa rosa também, porque nós estamos no Outubro Rosa, está realçando, né? Então, ela está me passando uma coisa muito intensa de vida, sabe? Ela é a vida, né? Eu acho que ela conseguiu superar o problema, né? Ajuda as outras pessoas a superarem também. Mas eu queria ouvi-la falar um pouquinho mais sobre a tireoide, porque é esse tipo de câncer na tireoide, porque a tireoide é uma glândula, não é? Que produz hormônios, não é isso? E eu acho que ela deve ser bem fundamental para todo o complexo orgânico nosso. E eu tenho ideia, mas não tenho uma ideia muito precisa de todo o papel que a tireoide tem no nosso organismo. Eu queria aproveitar esse momento para aprender alguma coisa com você. Olha, eu não sou médica, tá? Eu sou Não arquiteta. precisa! O que eu sei que a tireoide faz, como todos os hormônios, ela regula algumas coisas no organismo. Uma pessoa que é muito gorda pode ter hipertireoidismo, uma pessoa muito magra pode ter hipotireoidismo. E como que eu descobri o câncer? A minha irmã estava muito cansada, tudo difícil, foi no médico. O médico falou, vamos fazer um exame de ultrassom na sua tireoide. Ela fez o exame e tinha nódulos. O médico mandou fazer a punção, detectou câncer de tireoide e ela tirou a tireoide. O médico falou assim, esse câncer é muito de família. Se você teve, todas as mulheres da tua família precisam vir aqui. E, É de fato, mesmo? Nossa. minha mãe teve o câncer de tireoide também e eu também. Só uma irmã minha que não teve. O médico Então, até é falou, você podia genético tirar, mesmo, né? genético mesmo. Genético. É. Então, foi assim que eu descobri, médicos muito competentes fizeram a punção. Então, é isso. O que eu sei da tireoide é que eu também tirei, como a Ariane falou. Eu tirei um órgão, mas tem a reposição hormonal, então não faz diferença, né? Muitas pessoas fazem cirurgia de intestino, reduz o tamanho do intestino, assim como tem outras cirurgias que deixam alguma anomalia na pessoa, né? E aí, falando do câncer de mama, todo câncer é uma inflamação, né? É uma célula que começa a se reproduzir de forma desordenada e ela vai desorganizando as células que estão ao redor. E isso faz, no caso da mama, um nódulo, ou ela pode ir crescendo para fora da mama e fazer uma mancha, ou fazer uma pele como se fosse casca de laranja, né? Esses são sintomas de que aquela mama está doente. O que é o legal, o que é o importante do Outubro Rosa? É a gente tentar detectar o câncer antes de ter essas características, antes de ter os sintomas. A prevenção é conseguir detectar antes de ter as características de um câncer. E a gente só consegue isso pela mamografia. Então, essa é a maior importância da mamografia, que você consegue pegar o câncer antes dele aparecer, lá no comecinho. Você então agora está apontando outras situações, né? Voltando à questão do hospital, Helena, eu acho que isso que a Iracema falou, assim, essa coisa de um hospital bem equipado, limpo, arrumado, não só para o paciente, como as pessoas que lidam, né? Que trabalham ali diariamente, né? Então, você ir para um lugar que você se sinta bem, né? Aquilo que você está falando, eu só fico imaginando esse hospital, porque para você querer tirar fotos, né? Em alguns cantos, como se fosse
um lugar assim especial, né? Que você quer guardar, a sensação de bem-estar, que geralmente a gente tira foto quando a gente está num momento especial, tendo uma sensação de bem-estar, né? Até mesmo de felicidade. Então, isso que você está colocando, assim, eu acho que é um fator fundamental, né? Que passa realmente uma valorização para quem está não só indo receber um tratamento, mas também quem trabalha no hospital. E aí eu penso que o pessoal que trabalha no hospital deve ter um capítulo à parte, né? Porque é isso que você está falando, o cuidado, o respeito com a vida humana, né? O que a gente mais vê hoje, abrindo jornais, é o quê? É descaso nos hospitais públicos, né? Pacientes nos corredores, sem atendimento nenhum, né? Pessoas que cuidam, assim, mas que não estão sintonizadas, né, com a vida humana, né? Eu acho que vai havendo um empobrecimento, né? Um descaso que, no final, a própria atividade profissional das pessoas, elas acabam ficando assim, desvalorizadas, né, nesse tipo de ambiente. Eu acho que elas não vão percebendo, mas elas vão deteriorando tudo, né? Então, isso que você está colocando, da importância assim, de um bom hospital, de um hospital que tenha essa qualidade, que passe essa qualidade, que as pessoas percebam, né? Não importa quem frequente, né? Eu estou querendo reconhecer. Então, quer dizer, isso É é um uma hospital coisa de primeiro importante, mundo, né? de primeiro mundo. Eu estou vendo Isso dessa aí. forma, né? Olha só, Então, eu queria chamar a atenção aqui para o Cris Brum, que está aqui no chat, dando uma boa tarde para a gente, principalmente para Iracema. E agora descobri aqui também o apelido dela, é Sema, né? Porque o Aguinaldo está te dando os parabéns, viu, Sema? O Aguinaldo mandou uma boa tarde e um beijo muito grande. Já vi que você é muito querida aí da galera, né? Agora, outra coisa que eu gostaria de saber de você é se vocês têm estatística e essas estatísticas apontam que tipo de câncer está sendo predominante nos nossos dias atuais. Bom, primeiro, eu tenho que dizer que o nosso hospital, infelizmente, ainda não é um hospital de primeiro mundo, Não mas é? a diretoria, toda a administração da direção são voluntários. Então, todo mundo que trabalha ali trabalha de coração. A administradora e a diretora institucional, o administrador geral, são funcionários do hospital, mas cuidam como filhos. Então, tem um empenho muito grande que as coisas deem certo, que as coisas funcionem, né? E fala para mim de novo o que você perguntou, que eu já me Sobre esqueci. os tipos de Ah, câncer, tá. sobre o ponto de vista estatístico, assim, quais os principais, o que está prevalecendo agora? Que tipo de câncer? Para a mulher e para homem também, se você pudesse fazer essa Olha, distinção. quase que não é novidade. Eu falo assim, que no fundo todo mundo sabe o que precisa fazer, mas ninguém faz a tarefa de casa. O câncer que mais tem, tanto para homem quanto para mulher, é o câncer de pele. Então, todo mundo sabe que o sol faz mal, que só das 10 às 4, mas a gente acaba não tomando tanto cuidado, né? O câncer de pele em si, ele não é um problema sério. O problema é quando ele passa para outros órgãos, né? Então, o câncer de pele para homem e para mulher é o primeiro. No caso das mulheres, é a mama, e para os homens é o câncer de próstata. Daqui a pouco, nós estamos em novembro, a gente faz a campanha do Novembro Azul, que vai falar para os homens, sejam machos e vão lá no médico fazer os exames que têm que ser feitos. Então, esses são os que mais acometem a população. O câncer de mama, o que acontece? Como a pessoa não manipula a mama, não conhece a sua mama, não presta atenção, a parte das pacientes, quase metade dos pacientes que chegam no hospital com câncer de mama já estão no estágio 3 e 4, que aí não É tem jeito, mesmo? tem que Poxa. fazer cirurgia, tem que tirar a mama.
aí aquilo que a gente estava falando, né? Nem sempre dá para preservar a mama, então a mulher se sente mutilada, se sente, perde muito da autoestima, é uma infelicidade, né? Então, uma grande importância da conscientização é, além de a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com a gente, não beber álcool, não fumar, não comer alimentos com gordura saturada, né? Procurar alimentação saudável, não ficar no sol, se expondo no sol, sendo que aqui no Paraná é um estado muito agrícola, né? Então, nós temos muitos lavradores, as pessoas ficam no sol mesmo, não cuidam, não têm consciência do risco que é uma pinta, né? Então, mas seriam esses, é o câncer de pele, câncer de mama e câncer de próstata para homem. Embora o ano passado a gente tenha tido um caso triste no hospital de um paciente jovem, com 40 anos, que teve câncer de mama. E ele Sim, foi eu em ia falar vários isso. médicos e ninguém se deu conta que podia ser um câncer de mama e ele teve metástase e morreu. Então, a Poxa. gente Eu ia também não falar é só isso, não é mulheres. divulgado, né? Não é divulgado o câncer de mama para homens. E isso é muito, não sei, é uma, não sei por que não colocam isso. Eu acho que exatamente, né, dentro dessa visão social, né, a sociedade ela também elenca, né, órgãos, né? Tem órgãos mais valorizados, outros menos valorizados, né? Então a coisa passa desapercebida, né? Já que a gente está inserido dentro de um social, a nossa percepção ela não é chamada a atenção, né? Você vê, ele deve ter tido vários sintomas, né? Mas você vê, nem os médicos devem ter se atentado para essa possibilidade, porque a gente vive numa sociedade que esse órgão não é, por exemplo, no homem valorizado, né? É valorizada a próstata, né? A mulher valorizada a mama, então não faz essa associação. Você vê como que a coisa social, né, é importante, né? Então, e aí também vai na sequência o que você tira, como é que você então vai se inserir na sociedade. Eu não sei se vocês têm um trabalho nesse sentido, por exemplo, quando você tem que extirpar algum órgão que é visível, porque, por exemplo, o intestino, você consegue, você tem uma limitação, mas ele não aparece, né? Mas a mama já é uma coisa bem explícita, né? Então, vocês fazem um trabalho assim pós-operatório? Como é que fica essa situação? Assim, existe um programa, por exemplo, para próteses, para inserção de próteses? Primeira coisa é assim, o Hospital do Câncer, ele já recebe o paciente com o diagnóstico. Então, todo paciente que chega no hospital, ele já vem diagnosticado com câncer. Então, esse paciente, por exemplo, ele deve ter ido no médico da cidade dele, em outro, pensaram em baço, em não sei o quê, mas ninguém se deu conta disso, né? Então, uma coisa também que para nós é muito importante é que os médicos tenham consciência que quando um paciente busca uma opinião dele, que ele veja com um olhar de câncer. Em crianças também. A criança tem uma tosse, a mãe leva no posto de saúde, o médico fala que é uma alergia. Daqui a pouco volta com um problema, isso aí é uma virose. Mas o médico não para examinar a criança ou o adulto com a suspeita do câncer. Então, às vezes, até chegar no diagnóstico, já se perdeu ali um ano e meio, né? Então, isso é um aspecto que os médicos deveriam se preocupar mais. Talvez as universidades falarem mais isso também para os médicos, para os futuros médicos, né? Então, o Hospital do Câncer aqui de Londrina, nós participamos do MEC Dia Feliz, vocês já devem ter ouvido falar. Já. E já há alguns anos, o nosso projeto é preparar, treinar
os profissionais da área de saúde, das unidades básicas de saúde, para terem essa atenção, né? Que o paciente chegue antes com esse diagnóstico no hospital, porque daí o tratamento é mais rápido, é menos sofrido e ainda custa menos, né? Sim, Como sim. nós temos uma grande preocupação com os recursos, sempre é bem-vindo, né? Se a gente puder Sim. melhor, Olha só, devolver para a sociedade aquele paciente. tá Sim. bom. Eu quero chamar a atenção aqui para a Ana Paula Diel, que está reforçando o trabalho como muito lindo esse trabalho do Hospital do Câncer. Então, está dando parabéns a Iracema, a SEMA e demais envolvidos. E depois tem a Fabrini também, Bini, também dando boa tarde, dando parabéns por essa história de superação, dizendo para a Iracema que Deus continue a abençoando, etc. e tal. Agora, o Iracema, eu sei que você, desde que se recuperou do câncer, você iniciou esse trabalho de apoio, não é? Mas eu queria que você desse alguns detalhes de como começou esse trabalho, há quanto tempo, e o que você pode dizer assim, concretamente, ou até citar alguns casos, entendeu? Para a gente ter assim no nosso pensamento toda a importância do seu trabalho. Todo mundo já sabe que ele foi importantíssimo, mas a gente querer assim, a prova dos 9 ou dos 10, tá bom? Olha, o meu trabalho é um trabalho muito simples, é um trabalho de formiguinha. Assim como eu faço isso, muitas pessoas têm a preocupação em ajudar de alguma forma, em devolver o acolhimento, o tratamento que o hospital deu, principalmente para os pacientes que são tratados pelo SUS, que eles não pagam nada, né, desde o começo até o final do tratamento, e o hospital arca com quase metade desse custo. Então, o que eu posso dizer? Tem pessoas que vão fazer almofadas em forma de coração para as pacientes que fizeram a cirurgia de mama, que sabe como é difícil, depois que opera, fica tudo difícil de deixar o braço apoiado aqui. Então, tem voluntárias que fazem essas almofadas, tem pessoas que fazem máscaras. Nós temos voluntárias na cidade vizinha, são várias senhoras, todas idosas. A gente corta as fronhas, camisolas do hospital e manda para elas fazerem a costura. Então, as pessoas sempre procuram, de alguma forma, retribuir, né? Tem várias cidades que fazem almoço para arrecadar uma doação para o hospital. Nós temos uma equipe que faz leilão nas cidades que são atendidas pelo hospital. Algumas pessoas que fazem aniversário, então pedem, olha, em vez de você me dar um presente, eu quero que você dê uma contribuição para o hospital. E então é isso. Formas de ajudar tem muitas, né? Para nós, o principal é que quando a pessoa queira ajudar, ela pergunte antes o que nós estamos precisando. Porque nem sempre o que a pessoa tem uma ideia que vai ser bom é o que realmente está fazendo falta naquele momento, né? Entendi. Mas, Muito como bem. é que você chegou vamos dizer assim, a colocar esse projeto em curso? Assim, que você pensou para você ir para aí, né? Estar aí? Bom, eu fiz o meu tratamento, me dei conta, né, de todo aquele trabalho que tinha ali no hospital e pensei como eu poderia ajudar. Quando eu fui fazer o meu tratamento, eu tive que ficar 24 horas isolada num quarto, porque eu tomei um produto radioativo, que é a iodoradioterapia. A única distração que tinha, Ariane, era a janela. E eu comecei a olhar para a janela e vi que eles estavam concretando uma laje. Como eu gosto de obra e estava ali sem fazer nada, eu fiquei vendo, cuidando, né, da concretagem, se molhou ou não, quantas pessoas trabalharam, que hora eles pararam para almoçar. E aí eu me dei conta que tinha uma obra ali no hospital. E pensei, puxa, eu acho que eu posso ajudar na obra. Então, depois que eu me recuperei
do susto do diagnóstico, que eu fiz o tratamento, eu fui lá no hospital me oferecer para trabalhar nessa obra. Conheci o engenheiro. Jura? É, Depois de um câncer, trabalhar em obra, olha. eu gosto de obra, né? Aham. E aí eu fui trabalhando ali, conheci a Mara, que é a diretora do hospital, uma das diretoras, e falei para ela que o que eu pudesse ajudar, eu estava à disposição. Então, eu brinco que eu era assistente de assuntos aleatórios. O que precisasse, que desse para eu fazer, estava ali fazendo, né? Depois, com o tempo, com o falecimento da minha mãe, foi um momento muito difícil, eu senti muito. E aí você vê como as coisas são, como Deus é bom, né? Eu encontrei a Mara, que é essa diretora, e falei para ela, Mara, acha alguma coisa que eu possa fazer, porque ficar remoendo uma perda não é bom, né? E aí o presidente do hospital, que é o seu Francisco, ele me convidou para trabalhar na captação de recursos. E daí eu pensei assim, né? Puxa, acho que eu não sei fazer isso. Fui para casa e no caminho eu parei o carro atrás de uma van que estava escrito assim, que Deus não escolhe, como é que é? Eu fico emocionada e eu esqueço. Deus não escolhe os preparados, ele capacita os escolhidos. É muito bonito mesmo. É Daí eu pensei, interessante. acho que é uma mensagem para mim, né? Eu realmente Sim. não tenho capacidade, mas eu posso tentar ajudar a aprender de alguma forma. E então eu comecei a trabalhar nessa área de captação de recursos. No começo, para mim, foi muito difícil, me deixava muito ansiosa, porque eu via tanta coisa que precisava o hospital, e eu achava que eu precisava trabalhar 24 horas para conseguir ajudar a resolver algumas coisas, né? Aí eu fui vendo que isso, eu consegui me colocar no lugar que é o meu lugar de uma formiguinha. O hospital é um elefante. Eu jamais iria conseguir carregar, né? Mas a gente juntando várias formiguinhas dá para Dá levar. para fazer alguma coisa, dá para carregar um Isso. elefante, né? Várias formiguinhas, Com dá para carregar um certeza. elefante. Hoje Mas eu eu, trabalho com mais tranquilidade, sabendo das minhas limitações, né? Tentando ajudar no que for possível. E nisso eu estou há 12 anos lá no nossa, hospital. 12 anos, ó, uma vida, hein? Eu Olha eu tinha só, acho o idade, eu trabalho hispano, com 10, já estou 12, e que bom, acho 12 que eu anos. posso contribuir que está ainda. contribuindo. Eu É, acho só interessante. interrompendo um pouquinho, o hispano, para dizer que o hispano está dizendo, ô Sema, parabéns pelo seu trabalho e dedicação. E a Cris Brum está dizendo que é muito bacana esse trabalho realizado por vocês, referente ao hospital e ao acolhimento de pacientes. E outra coisa, um ditado, né? Existe vida após o câncer. É um ditado e uma afirmação nessa frase, não é verdade? E tem mais, o Júlio Pimenta. Sema, você é 10. Tá bom, Júlio Pimenta. Ainda tem mais, Ana Paula Diel. Muito lindo o trabalho do Hospital do Câncer. Parabéns, Sema, e demais envolvidos. Ainda tem a Fabrini Bini. Boa tarde, parabéns por essa história de superação, Iracema. Que Deus continue te abençoando. O hispano de novo, Sema, parabéns, muita dedicação. Então, eu acho que eu já falei esses todos. Então, acabou. É, Olha, a Cristiane está lá em Ubá, nossa terra natal, né, Ariane? O não, Aguinaldo está no não interior de é São minha, Paulo. não é Ah, minha. não, Ubá, você é carioca? Ah, Eu sou de Carangola. Carangola. Ih, só está dando mineira aqui nesse programa. Eu sou mineira, hein? Eu sou então, mineira. eu também tenho aí os primos, né, em Minas, no interior de São Paulo, o Aguinaldo está.
A Ana Diel é uma amiga aqui de Londrina, também sempre que pode apoia o hospital. Abraço para o Stefano, também outro apoiador do hospital, para a Fabrini, para o seu Júlio, nosso voluntário também. Um dos trabalhos que nós fazemos é a arrecadação dos cupons fiscais e cadastramos, né? O hospital fica com um crédito que pode ser trocado por móveis, por qualquer tipo de produto que seja consumido no hospital. Então, o hospital já trocou telhado, já fez Como corrimão. funciona isso? Eu não conheço, não. É estadual. Eu sei que o estado de São Paulo também tem. É uma forma de você incentivar o consumidor a pedir o cupom fiscal e, com isso, se ele não coloca o CPF dele e ele doa para o nosso grupo de voluntários, a gente cadastra e tem esse crédito. Então, é um recurso a mais que entra para o hospital por mês. Nossa, ótima ideia. Eu acho que nós temos isso aqui, não é, Helena? Eu acho que a gente tem tem. não sei se pode passar essa Passaria o cupom superávit, né? fiscal Quer dizer, no caso, para você, é isso? particular para o público ou para uma Mas instituição. ela está falando que pode, não é? Não, é estadual. Eu não sei se é uma coisa de cada estado ou Isso. se O há recurso, por diferença de um para exemplo, o outro. não adianta a nota fiscal do Rio para Londrina, para o Paraná, né? É Mas específico do estado, as né? instituições do Rio que vão ficar muito felizes de ter essa doação. É uma ajuda a mais, né? Nós temos os cofrinhos no comércio, nós temos um projeto que chama Empresa Amiga, que nós convidamos os empresários para contribuírem mensalmente com o hospital e usarem o selo de empresa amiga e poder falar que é um parceiro do hospital, né? Felizmente também o hospital ele é muito respeitado, é uma instituição que as empresas gostam de associar o nome ao nome do hospital. Então, que é uma instituição de muita credibilidade, né? Graças a essa administração que está lá já há quase 20 anos. E, então, são ajudas que são sempre muito bem-vindas. Sim, sim, com certeza. Eu acho que você assim vocês devem ter assim um momento talvez assim de criatividade. O que mais vocês poderiam fazer para ter essa arrecadação de uma forma mais sistematizada, né? Eu tenho a impressão que vocês devem contar também com pessoas assim criativas, né? No sentido de o que mais a gente pode fazer, como é que a gente pode inserir a sociedade, né? Porque eu acho que o seu exemplo ele está colocando o seguinte: a pessoa nunca não para pensar que pode precisar ou que alguém da família possa precisar, né? Então, quando isso acontece, e acontece de uma forma assim, meio que no susto, é que a pessoa vai se dar conta que, poxa, eu poderia já estar ajudando, eu poderia já estar contribuindo, né? E aí é que a pessoa tem aquele estalo do que ela pode fazer, né? Então, você conscientizando também com o seu exemplo, né? Porque você falou, passava na porta, não me dizia muita coisa, né? E só depois que você foi se envolvendo na questão, né? Então, outras pessoas também possam ser despertadas para essa possibilidade, né? Porque quanto mais você tem uma ação e fica, talvez, assim, mais conhecendo, não desconhecendo a questão, é mais fácil de você aceitar, de você inserir, de você tomar alguma medida assim, com mais naturalidade, né? É isso que você está falando. A gente tem um olhar estigmatizado com relação ao câncer, né? Principalmente ao câncer. O câncer ficou assim, uma doença de estigmatização, né? Se assemelharia à lepra, né? Que também, vamos dizer assim,
danifica o corpo, né? Tem também partes que são danificadas, né? Mas, não sei se danificar tem uma boa palavra, mas, enfim, extirpa, né? Alguma coisa assim. Então, você está falando assim de tentar diluir essa questão da estigmatização, né? Que ela seja mais inserida. Eu queria que você falasse também da importância dos familiares, dos amigos, né? Nessa recomposição, né? Porque existe uma recomposição após esse diagnóstico, né? Agora, eu queria somar a pergunta da Ariane, também uma questão, que eu achei que esse teu trabalho também haveria uma dinâmica em grupo exatamente das pessoas que estavam sofrendo o mesmo problema, e que aí esse apoio era através da própria dinâmica de grupo. Então, são duas perguntas, a minha e da Ariane. Tá. Ariane, tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam em outro. Eu vou dizer assim, acreditando em Deus ou não, os amigos, o apoio da família, as orações, as energias positivas, isso faz muita diferença. Porque, como eu falei, um paciente que chega lá e fala assim, eu acho que quem que está preocupado se eu vou viver ou não? Então, essa rede de apoio, a pessoa está tendo cuidado, olha, eu estou torcendo por você, eu estou rezando por você, você está nas minhas orações, um vizinho que acompanhe o paciente, ou uma pessoa que leve lá um doce para aquela pessoa que está doente. Tudo isso são formas de você valorizar a vida daquela pessoa. Então, não há dúvida nenhuma que qualquer cuidado, uma mensagem, um telefonema, tudo isso vai contar muito para o paciente, né? Eu acho que boa parte da recuperação do paciente, ela vem de dentro para fora. Então, a pessoa tem que querer, ela tem que acreditar que vale a pena, ela tem que ter força para enfrentar, porque são etapas difíceis, né? Uma cirurgia, uma quimioterapia, um cabelo que cai, principalmente nas mulheres, que faz muita diferença, né? Então, tem as redes de apoio. No hospital tem os voluntários da beleza, que a gente chama. Então, tem uma sala onde tem as perucas, as pessoas doam os cabelos para o hospital, tem as voluntárias que fazem essas perucas e o hospital empresta para a paciente, né? Então, ela chega lá, ela tem uma sala, ela vai escolher se ela quer o cabelo que cor, qual é o comprimento, as voluntárias ajudam, ensinam a colocar o lenço, às vezes tem alguns eventos, se bem que estão bem restritos agora por causa da pandemia, mas de automaquiagem, uma manicure que vai lá fazer as unhas, tudo isso faz uma diferença muito grande para o paciente. Eu assisti um filme do Almodóvar que a senhora estava com câncer e ela tinha que se aplicar a injeção, o tratamento ela mesma fazia em casa. Eu penso que se eu tivesse que fazer isso, eu ia desistir, né? E olha o Brasil como é muito mais rico nesse sentido. Tem os cuidados nos hospitais, claro que tem os defeitos, mas como você falou aquela hora, né? De descaso nos hospitais, de maca no corredor. Eu convido muito as pessoas para virem visitar o hospital, porque a gente acha importante verem o trabalho que nós fazemos, a estrutura que nós temos, e a pessoa fica assim, eu acho que não, né? Aí eu falo, olha, não é igual a Rede Globo mostra aquele monte de maca nos corredores, não tem nada disso, é muito diferente. Então, é um hospital que trata SUS, mas com muito cuidado, com muito carinho, com muito esforço para poder propiciar o melhor tratamento que leve à cura.
E, então, pelo que você está falando, assim, até se esses profissionais da saúde, uma manicure, mas eu nem ficaria só na parte de beleza ou cabeleireira, mas talvez até psicólogos também, não sei se vocês têm aí um time de psicólogos, né? Mas eu digo assim, se cada um puder dar assim, 1 hora, né? Por exemplo, uma unha, um cabelo, né? Um atendimento, acho que isso já colaboraria com o hospital, né? Talvez fazer uma campanha nesse sentido, né? Se os salões pudessem, né? Se a pessoa pudesse, por exemplo, tirar um atendimento, uma unha, um pé, um cabelo, né? Que pudesse contribuir com alguém do hospital, né? Não, acho que já ajudaria. O hospital tem as equipes, tem os psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? E um trabalho bonito também que é desenvolvido no hospital é o de cuidados paliativos. Nós ganhamos um terreno, nós pretendemos construir no futuro 60 leitos para cuidados paliativos. Hoje nós temos 10 leitos no hospital, numa casa separada, então é um local onde o cachorro pode visitar o dono, onde o acompanhante pode fazer uma canja lá para o seu paciente. E também nós tivemos um curso e foi se divulgando entre os funcionários alguns cuidados no atendimento das crianças, né? Então, quando a criança vai fazer uma cirurgia, a pessoa vai lá e fala para o pai, olha, o procedimento vai durar 1 hora, tal, tal. A criança não sabe, não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, uma preocupação em humanizar esse atendimento da criança, explicar para ela que ela vai fazer uma cirurgia, mostrar a máscara, mostrar a touca, explicar como que é o anestésico. Se vai dar uma injeção na criança, não só já chega, vai aplicando. Perguntar para a criança, você quer a injeção do bracinho direito ou no braço esquerdo? Algumas atenções que não custam mais, mas que faz muita diferença para quem está recebendo o atendimento, né? Então, essa busca em humanizar o atendimento. Como eu falei, não é perfeito, a gente está sempre buscando melhorar, temos muito ainda a melhorar para poder falar que é um hospital de primeiro mundo, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu estou achando que é de primeiro mundo. Agora, basta a gente ir lá no primeiro mundo, trazer as experiências e fazer essa comparação, hein? Porque, às vezes, a gente tem uma noção também errônea, acha que primeiro mundo é tudo, né, maravilhoso. Nem sempre... Porque, em relação à sensibilidade à humanidade, eu acho que no terceiro mundo nós damos, olha, lições aí, ó. Você está falando assim que existe uma diferença entre você ser tecnicista, né? Ter uma visão só tecnicista de atendimento e você ter uma visão de respeito àquela pessoa que está ali e tentar atender na medida do possível. Acho que é isso que você está colocando, né, Iracema? Eu acho que assim, eu finalizaria essa entrevista dizendo como que é importante você parece assim que eu vejo assim a pessoa crescendo, sabe? Alguma coisa assim de dentro, porque você se dá conta de como que a vida é importante, é preciosa, né? E esse respeito ao outro, né, com as limitações, com o que você possa fazer naquele momento, como que isso ajuda, né? Porque é um momento delicado, é um momento que você tem que respeitar o que está acontecendo com aquela pessoa, que não é fácil de você dar uma solução, né? E aí você está colocando isso, que as pessoas que trabalham no hospital, que se voluntarizam, nessa empreitada, elas parece que assim elas crescem, né? Se desenvolvem como pessoas, porque parece que saem daquela visão muito
ensimesmada, né? Só elas, ou um pequeno mundo, e passam a conviver com diversidades, com pessoas assim, com o jeito do outro, né? Então, às vezes, dá para negociar, né? E aí aquilo já cria um vínculo que colabora com a saúde, né? Que vai fazer sair, pelo menos, daquela situação de doença, né? Então, Helena, eu queria agradecer à SEMA, né, o tempo, a dedicação, o relato tão sensível, né, assim, a exposição que você acabou nos presenteando, né, com esse relato, com a sua dedicação, né, com o seu carinho, e a você também, Helena, por ter ficado aí nessa nossa companheirismo, né? Essa nossa parceria. A nossa parceria. Eu terminaria com uma frase de uma música, que é: levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu acho que é por aí, não é não? Muito obrigada, Iracema. Foi um prazer muito grande a gente trocar esse tipo de figurinha, esse tipo de experiência, né? Esse tipo de aconchego, né? Porque eu acho que, antes de mais nada, a solidariedade, o companheirismo, a humanidade, isso aí é que conta muito, né? Eu acho que qualquer experiência pode te dar, ao invés de te dar um plus de menos, pode te dar um plus a mais, não é mesmo? Então, agradeço muitíssimo. Beijinhos. Muito bem, eu também agradeço. E é bem isso, né? A pessoa passa por um câncer, ela fica muito fragilizada, mas ela pode sair mais forte disso tudo. Ela pode aprender ali com essa solidariedade, que ela também pode retribuir todo esse cuidado, esse carinho que ela recebeu e fazer isso crescer para outras pessoas também. Eu fico à disposição de vocês, foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigada e até qualquer hora.